Provérbios capítulo 24, verso a partir do 30. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem que não tinha juízo. Havia espinheiros por toda a parte, e o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi uma lição. Vou dormir um pouco, você diz. Eu vou cochilar por um momento. Eu vou cruzar os braços e descansar um pouco mais. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Amém. Meus queridos, o tema da minha mensagem hoje é o seguinte: você tem da vida o que você faz por ela. Você tem da vida o que você faz por ela. Olha o texto que nós lemos aqui em Provérbios, capítulo 24. Passei pelo campo do preguiçoso e do homem sem juízo. O que tinha lá nesse campo? Espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Ou seja, o que o preguiçoso tem da vida? Ele tem exatamente o que ele faz por ela. E aqui a gente percebe na leitura o resultado das atitudes deste homem. O campo está cheio de espinhos. Tem espinhos para todo lado. Tem outra tradução que fala superfície coberta de urtigas. Alguém que conhece o que é urtiga? Quem conhece? Alguém que quando criança já limpou o bumbum com urtiga? Sinceramente, Marcelo pode falar. Marquinha? Urtiga, irmão, é uma planta cheia de espinhos, que você passa na pele e queima. Então, o campo cheio de espinhos ou cheia de urtigas, o chão coberto por ervas daninhas. É o terreno, é o campo deste homem preguiçoso, é o resultado que ele está produzindo. Os muros de pedra estão derrubados. E ele finaliza dizendo que a pobreza vem sobre ele, que a necessidade vem sobre ele. Ou seja, ele tem algumas atitudes que estão construindo um resultado na vida dele. Ele tem a vida que ele constrói. Você e eu temos a vida que nós construímos. Quais atitudes desse homem de Provérbios, capítulo 30? Aí, Salomão está dizendo, olha, eu observei tudo isso, fiquei pensando e aprendi uma lição. Que o homem que tem um campo cheio de espinhos, um homem que tem um campo com ervas daninhas por toda parte, um homem que tem um campo com os muros quebrados, eu observando os resultados que esse homem produziu, eu aprendi uma lição, que esse homem vai dormir um pouco. E depois ele diz, vou dormir mais um cochilo. E esse homem fala, vou cruzar os braços e vou descansar mais um pouquinho. Ou seja, é um homem negligente, que sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não faz. E por isso tem um resultado que foi observado por Salomão. Um campo cheio de espinhos, cheio de ervas daninhas e uns muros quebrados. Então quem passa e olha o resultado desse homem, vê um resultado ruim. Porque esse homem construiu esse resultado. Você tem da vida o que você faz por ela. Esse homem de Provérbios capítulo 30 construiu essa vida.
permitiu que os muros fossem quebrados e cada vez mais ia sendo quebrado. Permitiu que nascesse os pés de espinhos e cada vez mais o campo dele ficou cheio de espinhos. Permitiu que ervas daninhas estivessem ali no seu campo, no seu lote, e ele não tirou aquelas ervas daninhas. Ele permitiu, ele deixou tudo aquilo. E por isso ele tem esse resultado. Então nós temos da vida o que nós fazemos por ela. Não adianta você culpar Deus, não adianta você culpar o pai, culpar a mãe, culpar a igreja, culpar ninguém. Você constrói a sua vida baseado nas suas decisões diárias. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui diz amém. Nós construímos a nossa vida, meu irmão. E eu estou aqui nessa noite para profetizar sobre você. Se você quiser construir uma nova vida, você tem a ajuda do Espírito Santo, mas você tem que colocar o seu coração em Deus, dizer hoje, a partir de hoje, eu decido construir uma nova história na minha vida, baseado não nas antigas crenças, não nos antigos aprendizados, não nos antigos passos, mas eu decido construir uma nova vida baseado em novos passos, em novos aprendizados, em novas crenças, no nome do Senhor. Passado isso, 2024 já está ficando para trás. E talvez você está virando o ano, de um jeitinho que você virou 2023 para 2024. Cheio de expectativas, cheio de sonho, porque a gente vai virar um ano, a gente fica, né? Não, o ano que vem, se Deus quiser. Os botafoguenses, no ano passado, estavam quase ganhando o campeonato, chegou no final, deve ter entregado para essas bets da vida aí, para essas... Sei lá o que aconteceu com o Botafogo, e o Botafogo entregou tudo, e você que é botafoguense virou o ano 2000, o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ganhar o campeonato, e agora o Botafogo está na frente, está quase ganhando, mas faltam umas rodadas ainda, e talvez você está igual o Botafogo, cheio de esperança, cheio de expectativa, o ano que vem vai dar certo, se Deus quiser, só que está virando o ano. E se você não tomar cuidado, você pode perder a bênção de novo e virar mais novo. Mas nós estava quase ganhando e agora parece que eu perdi. Sabe por quê? Você constrói a vida que você tem levado. Você que constrói. Então, esse homem preguiçoso está falando que ele dorme um pouco. Aí ele acorda e fala, rapaz, vou dar uma dormida. Dorme mais um pouquinho. E aí ele dá mais uma dormida. E ele cruza os braços e fala, vou descansar mais um pouquinho. Ou seja, ele sabe que tem que fazer alguma coisa. Ele não deveria naquele momento estar deitado. Ele não deveria naquele momento estar inerte diante da vida. Ele deveria estar produzindo, trabalhando, sonhando, realizando, buscando em Deus algo. Um projeto e um propósito, mas ele está parado. Por isso a vida dele está uma desgraça. E talvez a gente esteja sofrendo em nossa vida, em alguma área, porque nós estamos dormindo. Está dormindo, que não é simplesmente estar deitado numa cama com os olhos fechados, ele está inerte, parado, estagnado, sem fazer algo verdadeiramente por essa área, por essa questão que talvez atinja o seu coração hoje. Que Deus nos desperte aqui para que a gente se levante e diga para nós, eu vou sair dessa inércia que eu estou nessa área, eu vou sair dessa mesmice que eu estou nessa área e vou romper no nome de Jesus. O preguiçoso, já falamos aqui, repito, o preguiçoso não faz o que é o certo, faz o que é mais fácil. O preguiçoso não faz o que é o certo, faz o que é o mais fácil. Faço o que é o certo de se fazer. E o certo de se fazer custa caro e dá trabalho. Então você tem que entender que você tem que fazer o que é o certo de fazer. E o certo de fazer não é fácil. É desafiador, dá mais trabalho, mas é o certo de se fazer. E se você sair hoje com essa mensagem do seu coração e aplicar ela na sua vida, eu te garanto que nesse restinho de ano, a sua vida já vai mudar no nome de Jesus. Te garanto. Agora, o que é mais fácil? A porta larga ou a porta estreita? Qual que é mais fácil? Porta larga. O que é mais fácil? Educar um filho ou abandonar o filho? O que é mais fácil? Você que é pai aí. Qual que é mais fácil? Entrega na mão do celular e deixa
a vida rolar. É o mais fácil. O que é mais fácil? Perdoar ou manter distância? Ou não querer mais contato? Ou abandonar aquele relacionamento? Qual que é mais fácil? O que é o certo? A porta estreita. Não é a mais fácil, mas é a certa. Desafiadora. O que é o certo? Educar. Desafiador. O que é o certo? Perdoar. Assim como Jesus ensinou e fez. É o certo. Não é o mais fácil. É o que custa alguma coisa. É o que tem um preço. É o certo. Saiba que o que é certo e também o que é mais fácil tem um resultado final. Qual resultado você gostaria de ter? Fazendo o certo, mais desafiador, mais arriscado, e obter um resultado no final, ou fazer o que é o mais fácil, o que exige menos, o que não tem muito aprendizado. O que você decide fazer? Qual caminho você decide? Fazer o caminho do mais fácil ou fazer o caminho do certo? O que é o certo? Faça. Em nome de Jesus, faça. Mas é mais fácil, pastor? Pois é. Mas o mais fácil é a porta larga. É o caminho das facilidades. Mas Deus nos chamou para isso, Deus nos chamou para fazer aquilo que é o certo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo e diz amém? Lucas capítulo 10, versículo 25. Abre aí Lucas capítulo 10, verso 25. Maravilha! Glória a Deus! Vamos para cima! Lucas 10, 25. Certo intérprete da lei levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Você que é um mestre da lei, como você interpreta a lei? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: nossa, maravilha, você sabe, corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos ladrões, salteadores, os quais, depois de roubar tudo dele, causaram muitos ferimentos dele, retiraram e o deixaram pela estrada semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo o homem ferido na estrada, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto, vendo, teve compaixão dele. Chegou, curou os ferimentos com azeite e com vinho, colocou sobre o seu próprio animal e levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu pontualmente: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e procedas de igual maneira. Que ensinamento! Um homem, instrutor da lei da época, quer pegar Jesus. E Jesus, qual que é o maior mandamento?
E aí Jesus pergunta, mas o que está escrito sobre o maior mandamento? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, parabéns, você sabe. Está na sua mente o que você tem que fazer, agora vai e faz. E aí o doutor da lei, querendo se justificar, Senhor, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa história, que um homem foi assaltado no meio do caminho, e eles, além de roubarem aquele homem, bateram muito naquele homem, deixando ele quase morto à beira do caminho. E aí descia o sacerdote naquela época era o que cuidava do culto, era o pastor. O sacerdote está vindo para o culto, Bíblia na mão, e quando ele vê aquele homem, a Bíblia fala que ele passa de largo. O que é passar de largo? É assim, ó, ele está indo por esse caminho, viu um homem machucado, caído, ele fez assim. Pergunta que eu te faço, o sacerdote fez o que era certo ou o que era mais fácil? Passou o pastor, vem o levita que cuidava das coisas do culto também, cuidava das músicas, cuidava dos instrumentos, das coisas. O Guilherme, lá vem o Guilherme, com o repertório na mão. Nossa, o pastor já foi. E aí vem agora o levita. Quando o levita vem pelo caminho, fala que viu. Ele também passou de largo, porque ele falou, meu Deus, eu tenho 3 músicas para cantar, será que porque ele vive vai encaixar hoje? E ele, na mente dele vem o que vai ser o culto. Pergunta que eu te faço, o levita fez o que é certo ou o que é o mais fácil? Aí vem o terceiro grupo de pessoas, o samaritano. O samaritano, para você ter uma ideia, era aquele grupo de pessoas que não se davam com os judeus. Por que o samaritano não se dava com os judeus? Samaria, que é uma cidade lá de Israel. Antigamente, táticas de guerras antigas, eles tiravam pessoas de um lugar e levavam para outro, e pegavam as pessoas de outro lugar e traziam. Então Samaria foi uma cidade infestada por pessoas que não eram judeus. E aquela cidade ficou conhecida como pessoas que não eram judias. Então os judeus não gostavam dos samaritanos, porque não era o povo dele, porque não era da linhagem dele, porque não era da raça dele, do sangue dele. Então tinha uma briga entre os samaritanos e os judeus. Agora a Bíblia está dizendo que Jesus está inclusive dando o exemplo a partir de uma pessoa que eles não gostavam, o samaritano. Aí veio o samaritano pelo mesmo caminho, vê aquele homem caído, se compadece daquele homem, para a viagem dele, tira dos seus recursos azeite e vinho, cura as feridas daquele homem, pega aquele homem, põe no seu animal, continua a viagem até a hospedaria, o hotel da época. Entra com aquele homem, hospeda aquele homem, paga a hospedagem daquele homem, os cuidados daquele homem, e no outro dia, quando ele vai continuar a viagem, ele chega para o dono do hotel, para o dono da hospedaria e fala, olha, eu vou te pagar aqui mais 2 diárias para ele. E se gastar mais alguma coisa, na volta eu pago, eu te indenizo os cuidados que você tiver com ele. Pergunta que eu te faço, o samaritano fez o que é o certo ou o que é mais fácil? Fez o que é o certo. Só que o certo dá trabalho. O certo, você interrompe as suas coisas por causa do outro. O certo, você tem que despender recursos para o outro. O certo te causa preocupação, porque ele continua a viagem, mas carrega com ele agora uma preocupação. Ele trouxe aquele homem machucado. E se aquele homem agrava a situação dele? E se aquele homem tem que ficar mais 1 semana hospedado? E se aquele homem precisa de médico? E se aquele homem precisa de outros cuidados? Ele carrega consigo uma preocupação. Mas ele fez o que era o certo. Deus está nos chamando essa noite para fazer o que é o certo. Você tem da vida o que você tem
feito por ela. E talvez você está sofrendo em alguma área, talvez alguma coisa está desajustada na sua vida. Sabe por quê? Porque você tem feito somente o que é mais fácil. O que é mais fácil? Ficar de boa. O que é mais fácil? Dormir mais um pouquinho. O que é mais fácil? Cruzar os braços e ver o que vai acontecer. Mas sabe que Deus está nos chamando aqui hoje? Para você dar um passo de fé e fazer o que é o certo, descruzar os braços e tomar uma decisão em nome de Jesus. Deus está nos chamando para isso, para fazer o que é o certo. Parafraseando esse texto, quais destes 3 homens, Jesus agora falando com ele, e eu estou parafraseando aqui o texto, quais desses 3 homens fez o que era certo e não o mais fácil? Jesus faz a pergunta. Respondeu o intérprete da lei, o que fez o que era o certo e não o mais fácil, foi o que usou de misericórdia com ele. E Jesus então responde, pois é, vá e proceda você da mesma maneira, faça o que é o certo e não o que é mais fácil. Deus fala para nós nessa noite, faça o que é o certo, não o que é o mais fácil. Você tem da vida o que você faz por ela. Amém, meu querido? Sai daqui com essa mensagem, falei, Deus, em nome de Jesus, não adianta você ficar reclamando mais da vida, não adianta mais você ficar, não, se levante e fala, Deus, usa a minha vida, Deus, ministra sobre mim, Deus, me restaura, Deus, me cura, mas eu estou dando hoje o primeiro passo na direção da cura. Eu estou dando hoje o primeiro passo na direção da vitória, eu estou dando hoje o primeiro passo na direção daquilo que o Senhor tem para mim, não adianta você ficar reclamando. Saia da posição de vítima. Vítima tem postura de derrota, vítima tem postura de vencido, não assume responsabilidades. Para de ficar culpando os outros, para de ficar jogando nas costas dos outros, para de ficar jogando na responsabilidade do outro, assuma responsabilidade, saia dessa posição de vítima, de vitimismo, de derrotismo. Assuma a responsabilidade. O que é assumir responsabilidade? Traz para você e fala, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida, eu vou parar de jogar nas costas do meu marido, eu vou parar de jogar nas costas da empresa, eu vou parar de jogar nas costas do amigo, eu vou parar de jogar nas costas de Deus. Traz para você e fala, em nome de Jesus, hoje eu tomo uma postura, eu vou assumir o controle dessa área da minha vida e eu vou vencer no nome de Jesus, fazendo o que é o certo, não o que é mais fácil. Pergunta que eu te faço, o que é mais fácil? Eu culpar minha mulher. Ah, porque a minha mulher é isso. É muito fácil, porque eu jogo para ela e não resolvo os BO do casamento. É fácil, eu jogo para ela. Qual que é mais fácil? Jogar para a empresa. A empresa que não me paga bem, a empresa que não me valoriza, a empresa que não vê o resultado do meu trabalho, é mais fácil jogar para a empresa. Quando você joga para o outro, você tira de si a responsabilidade. Quando você joga para o outro, você tira de si o processo de mudança. Que o outro mude, porque está errado. Eu continuo do mesmo jeito. Continuar do mesmo jeito é fazer o mais fácil ou fazer o que é o certo? É mais fácil eu jogar para o outro. Eu tiro de mim o processo de mudança. Não importa o que a vida fez com você. Importa sim o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Se a gente trouxer você aqui para contar um testemunho, é muito bonito, de repente, a história da sua vida. A gente pode até se emocionar e chorar, sabe o que acontece? A gente chora pela nossa história e continua chorando, para causar pena na vida das pessoas, mas nós precisamos de um processo de mudança profunda aqui dentro. O Evangelho quer proporcionar mudanças profundas no seu coração. Se você quiser ficar da mesma forma, está tudo bem, faça o que é mais fácil, mas se você quiser uma mudança profunda, faça o que é o certo e viva aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Simples assim. Ah, pastor, o senhor não sabe o tanto que eu sofri, o senhor não sabe meu pai, o senhor não sabe minha mãe, o senhor não sabe de onde eu vim, o senhor não sabe o abuso que eu sofri. Maravilha, tudo que você sofreu é legítimo, tudo que você passou, eu entendo a sua dor, vamos acolher você, mas agora vamos empurrar você para você sair dela e para você crescer e multiplicar em nome de Jesus. Lembra que a gente falou semana passada para a gente multiplicar? Para a gente multiplicar?
A gente crescer e multiplicar, pois é. Você tem que sair da posição de vitimismo. Eu queria... Tá a foto no jeito aí? Estou terminando, a gente vai orar. Essa mulher, quem conhece essa mulher? Quem já viu? Turia Pitt, o nome dessa mulher. Ela, junto com outros participantes, foram fazer uma maratona no meio de uma floresta na Austrália e teve um grande incêndio florestal e devastou toda aquela floresta e queimou muitos participantes, mas essa mulher foi terrivelmente atacada pelo fogo naquele dia. Teve mais de 65% do seu corpo queimado. Passou por mais de 200 cirurgias. O seu noivo, à época, não a abandonou. Casou com ela. Esteve ao lado dela, passando por cirurgia, passando por queimadura. Ela era uma moça linda. E depois ela ficou queimada, desfigurada. Mas o homem casou com ela. Esteve junto com ela, passou junto. Tiveram filhos. E hoje essa mulher é uma palestrante motivacional e conta ao mundo a sua história. Ela fez o que era o mais fácil. Ela fez o que era o noivo fez o que era mais fácil. O que é mais fácil agora? Ela é maravilhosa, ela é linda, eu casei, a beleza dela me atraiu, mas agora, ó, Deus te abençoe, eu vou cuidar da minha história, eu vou cuidar da minha vida. Mas ele esteve do lado dela, lutou junto. Próxima foto. Conhece esse homem? Nick Vujicic. Nasceu sem braço, nasceu sem perna, prega a palavra de Deus no mundo inteiro, construiu família e tem frases marcantes como: sem membros, sem limites, sem desculpas. Pergunta que eu te faço: faz o que é o mais fácil ou faz o que é o certo? Próxima foto. Chris Gardner, do filme A Procura da Felicidade. Quem assistiu o filme A Procura da Felicidade? De empresário falido, deixado pela esposa, sem dinheiro, sem recurso, sem pessoas ao seu lado, se tornou um multimilionário. E dá palestras como essa que está no YouTube. Nunca desista dos seus sonhos. Quem assistiu o filme viu. Ele fez o que era mais fácil ou o que era o certo? Fez o que era o certo. Então nós fazemos da vida, e nós temos da vida o que nós fazemos por ela. E que mais direi, Hebreus capítulo 11, faltar-me-ei o tempo para falar de Gideão, para falar de Baruque, para falar de Sansão, para falar de Jefité, para falar de Davi, para falar de Samuel, dos profetas, os quais venceram pela fé os reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem melhor ressurreição, e experimentaram escárnios, xingamentos, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e pelos montes, e pelas covas e pelas cavernas da terra.
O final de Hebreus capítulo 11. Heróis da fé. Fizeram nunca o que era mais fácil. Fizeram o que era o certo de se fazer. Tiveram da vida o que construíram com suas ações e com suas atitudes. Então eu e você temos da vida o que nós temos dado a ela. O que nós temos feito com ela. E posso te falar, a vida é curta demais. O que é a vida? A Bíblia fala, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós estamos aqui de passagem. Existe um lugar para a gente estar para sempre com o Senhor. Um lugar que Ele já preparou. Mas o que nós temos feito da vida hoje? O que nós temos feito da nossa família hoje? O que nós temos feito com os nossos recursos hoje? O que nós temos feito com o dom, com a inteligência, com a capacidade que Deus nos deu? E o diabo sempre quer que você faça o mais fácil. Qual é o mais fácil? Sentar e não fazer nada, ou sentar para aprender, para depois levantar para ensinar. O diabo quer que você fique parado. Parado é o melhor lugar. É o lugar que ninguém realiza nada, que ninguém produz nada, que ninguém multiplica nada. Então a força dele está em minar suas forças, para que você não se levante, para que você não faça nada, para que você faça o que é mais fácil. Mas o Espírito nos chama essa noite, não é para você fazer o que é mais fácil, faça o que é o certo. E Deus já tem ministrado no seu coração o que é para você fazer, o que é o certo de se fazer. Você precisa só dar um passo de fé e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Jesus, ele vem por uma decisão de morrer na cruz. Qual que era mais fácil, sinceramente? Fica no céu, vocês que pecaram, vai tudo para o inferno. Mas qual que era o certo? Perdoar. Para perdoar ele tem que vir. Para perdoar ele tem que sofrer. Para perdoar ele tem que morrer. Para perdoar ele ressuscita. Fez o que era o certo. E não que era mais fácil. Vamos ficar de pé, quero orar por você.